Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais uma semana estudando sobre fidelidade. E nesta semana vamos aprender como cuidar dos mais pequeninos irmãos, a quem Jesus citou lá em Mateus 25. Será uma lição muito importante que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Achar que ficar parado apenas orando, meditando e lendo a Bíblia é o suficiente. Não é. E vamos descobrir juntos o porquê não é. Mas isso vai ser depois da vinheta. Mas antes de rodarmos a vinheta, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a Juliana Vanderlei, a Karen Teixeira, também para o Wildon Marinho, o Gilson Correia, o Flávio Melo e o Fernando Fernandes. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui conosco no canal Vocacionados, assistindo, deixando curtir em todos os vídeos, comentando e também compartilhando em suas redes sociais, seja Telegram, WhatsApp, também Instagram, Facebook. O importante é compartilhar o link que você recebe todos os dias pelo nosso WhatsApp. Se você quer que eu ore por você, deixe no comentário do vídeo e eu terei um prazer imenso de fazer isso. Mas você também fica obrigado a orar por mim. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: deem aos pobres com generosidade, e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo que fizerem. Deuteronômio 15, versículo 10. Estamos chegando à metade do caminho em nossa temporada estudando sobre fidelidade. Até aqui, em nossa jornada, já recebemos o convite para fazermos parte da família de Deus e o aceitamos. 1 João 3, verso 1. Descobrimos que Deus é o dono de tudo, Salmo 50, 10 a 24. E que nos abençoou com os recursos ilimitados para a nossa sobrevivência, que devem ser usados com muita sabedoria. Estudamos sobre as alianças que Deus fez com a humanidade visando abençoá-la, e dentro destas alianças estão os pactos dos dízimos e ofertas. E foi um momento de descobertas interessantes, como, por exemplo, saber que o dízimo não é um acordo com base no toma lá, dá cá, mas sim um acordo que envolve a adoração. Ao compreender o ato de adoração com o dízimo, passamos a entender que o percentual de 10% é uma pequena parte das grandes bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida. Logo, não compramos a Deus com os dízimos ou ofertas, pelo simples fato de que não temos nada em nossas mãos que não seja de Deus e que o seu amor por nós não tem preço. Também já aprendemos a grande importância que tem o ato de ofertar. Se o dízimo é um percentual estabelecido pelo próprio Deus para ser levado à sala do tesouro do templo, as ofertas partem de um coração grato pela ação deste Deus em nosso favor. É por este motivo que a ação de ofertar não pode partir de um coração que deseja ter mais recursos à sua disposição, pois é a ação de um adorador que já está grato pelo que Deus já providenciou por ele que o faz ofertar. Também examinamos à luz da Palavra de Deus conselhos divinos para nos vermos livres das dívidas, um grave problema que assola o mundo. E foi neste momento que descobrimos o grave problema de ser um fiador ou emprestar dinheiro, ou entrar em esquemas que prometem um enriquecimento rápido e sem muito esforço. Neste ponto do nosso estudo, eu fiz o alerta das grandes empresas de marketing multinível. E na semana que acabou ontem, aprendemos como juntar tesouros no céu. E pelo exemplo de homens e mulheres que têm suas histórias ali narradas pela Bíblia, descobrimos o caminho que cada um deles percorreu para juntar tesouros onde realmente importa, que é o céu. E com a exceção de Ló, os demais personagens compreenderam que só alcançariam o resultado esperado se confiassem em Deus e fazendo assim a escolha correta, olhando sempre para o alto e movidos pela fé. E a partir de agora, teremos que usar todos estes mandamentos, teorias e exemplos que aprendemos para atingir um outro patamar em nossa caminhada cristã, a fim de sermos adoradores fiéis a Deus. Por este motivo é que precisaremos colocar a mão na massa, ou se você preferir, agir com base em tudo o que Deus procurou nos ensinar até aqui. De hoje até o final da nossa existência terrena, ou pela glória de vermos o nosso Salvador voltando nas nuvens para nos buscar, não podemos mais agir como se não conhecêssemos qual é a sua vontade para a nossa vida. E se por algum motivo você esteve congelado e inerte no último ano, como aquele personagem dos quadrinhos, o Capitão América,
e não conseguiu acompanhar ou entender o porquê e como Deus quer te usar, eu tentarei resumir este objetivo divino em um único parágrafo. Presta atenção. Deus planejou e nos criou para a sua glória, nos inseriu na família do céu e depois pediu que Jesus tomasse lugar na cruz por nós como pagamento pela dívida do pecado. E por seu sacrifício e exemplo, devemos seguir seus passos para nos tornarmos semelhantes a Ele. E uma vez andando nos passos de Jesus, recuperamos assim o propósito endêmico de honrar e servir ao Senhor e agregamos a missão pós-pecado de levar a luz de Deus ao mundo que está em trevas. Ficou claro este breve resumo? Sendo a resposta um sim, o fato concreto é que agora veio o convite de Deus para colocarmos em prática tudo o que já foi discutido e aprendido até aqui à luz da sua palavra. Para isso, é preciso estabelecer alguns parâmetros com base nos textos bíblicos. O primeiro é que sempre haverá pobres no mundo. Deuteronômio 15:11 fala disso. Essa é uma condicional que está atrelada ao pecado. E enquanto houver pecado, haverá pobres, morte, dor, traição e corrupção no mundo. E não adianta a humanidade querer produzir salvadores do mundo de tempos em tempos ou organizar campanhas para erradicar a fome e a pobreza. Elas sempre fracassarão. E não é por culpa das pessoas, é obra do pecado. Em 1985, Michael Jackson, morto em 2009, organizou um pool de cantores para gravarem a música You Are the World, Nós Somos o Mundo, com o intuito de acabar com a fome do continente africano. O clipe musical foi um sucesso e se tornou conhecido em todo o mundo, assim como a situação da fome naquele continente e em outros também. A iniciativa foi boa, mas não resolveu, e enquanto vivermos sob a influência do pecado, não resolverá. Por isso, desconfie dos reais motivos daqueles que se auto-intitulam o pai ou a mãe dos pobres. Eles podem ser os porta-vozes do próprio inimigo. O segundo parâmetro que precisa ficar claro é que Deus ama incondicionalmente os pobres, e foi ele que inspirou Moisés a escrever uma orientação importante para o povo que havia saído do Egito e que em pouco tempo entraria na terra prometida. Diz a palavra de Deus: deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Deuteronômio 15, versículos 10 e 11. Séculos mais tarde, Jesus Cristo cumpriu rigorosamente as orientações que ele inspirou Moisés a deixar registradas como um mandamento. Durante o seu ministério terreno, este mandamento foi sempre presente em suas ações pelos necessitados e famintos. E não foi por acaso que ele tenha dedicado assim a maior parte das suas ações para cuidar dos pobres e dos aflitos. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus afirmou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. A prioridade do ministério de Jesus foi abençoar os necessitados e pobres de espírito. Ele mesmo havia nascido em uma família de poucas posses, em uma cidade pobre. Não era à toa que, ao saber que alguém era nascido em Nazaré, muitos falavam em tom de chacota: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1, versículo 46. Jesus escolheu seguir o seu ministério sem acumular para si riquezas e posses e levou adiante a sua missão sem ter um lar permanente. Certa vez ele disse: as raposas têm tocas onde moram e aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Mateus 8, versículo 20. E como crentes em Jesus, essa também é a nossa missão: cuidar dos pobres, órfãos, viúvas e refugiados que precisam de comida, água, roupas e um ombro amigo para poder chorar suas angústias. E devemos agir rápido e urgente para ajudá-los e sem demagogias. Muitos crentes estão realizando uma magnífica obra assistencial, mas com um propósito equivocado, pois tudo o que a sua mão direita está realizando é do conhecimento da esquerda, dos pés e dos milhões de olhos curiosos nas redes sociais. Isso porque, a cada gesto de boa ação, o crente fica pensando em quantos views sua ação renderá nas mídias sociais. Assim agem aqueles que não entenderam o propósito da missão para a qual foram chamados. Por amor a Deus, não reproduza esta prática mesquinha e abjeta. Atue em favor dos pobres por amor a Deus.
E para isso, será preciso viver o propósito de Deus. E a pergunta é: como é possível alcançarmos este propósito? No Sermão do Monte, Jesus ensinou assim: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem assim elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Mateus 6, versículos de 1 a 4. Esse deve ser o passo decisivo para quem decide ter uma vida centrada nos ensinamentos de Cristo e assim entenderem como é viver para glorificar a Deus em todas as coisas. É assim que eu e você teremos uma vida com o propósito de honrar a Deus com tudo o que temos. E o Senhor deseja usar o nosso todo, pouco ou quase nada que recebemos em forma de bênçãos, dons e talentos para levar alívio ao aflito, comida ao faminto, abrigo ao desolado e salvação para quem está em trevas. Mas não pense que o chamado é apenas para ficar orando. O momento agora exige ação, movimento e entrega total de tudo o que temos em nossas mãos. A oração nos enche do poder que vem do céu e fortalece a nossa fé. Mas a fé deve nos impulsionar à ação. Pois de que adianta, meus irmãos, dizerem aqui que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode nos salvar? É o que pergunta Tiago 2, lá no versículo 14. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Então, mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Foi a resposta de Tiago no mesmo capítulo, no versículo 18. Mesmo a mais genuína fé sem obras é morta. Nesta semana seremos desafiados a pôr em prática a nossa fé por meio das obras em favor dos que necessitam de ajuda. E não haverá espaço para desculpas, pois vamos aprender com outros exemplos bíblicos a nos movermos pela fé. Por isso, mexa-se e vamos sair pelo mundo ajudando. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.